Ontem, o Banco Central brasileiro, na reunião do Copom, cortou a taxa de juro básica, a taxa Selic, para 12,75%. Foi mais um corte, o segundo consecutivo, de 50 pontos base. E muita gente pergunta por que o Banco Central não está cortando juros mais rapidamente, considerando que a inflação no Brasil agora está muito mais controlada e que a taxa real de juros, que é a diferença entre a taxa de juros e a inflação, é muito grande no Brasil. Para ser específico, hoje, Brasil, México e Colômbia são os 3 países com a maior taxa de juro real do mundo. E a resposta é a seguinte: a gente teve, o Banco Central olha, ele mira para tentar controlar a inflação e como no curto prazo a inflação tem grandes solavancos, altos e baixos, ele considera uma inflação acumulada em 12 meses. A inflação acumulada em 12 meses no Brasil subiu nos 2 últimos meses, subiu no mês de julho e subiu no de agosto e vai subir de novo de setembro pela mesma razão. Quando a gente olha para 12 meses, cada mês que a gente avança, a gente retira a inflação medida 12 meses atrás. O que aconteceu foi que nos meses de julho, agosto e setembro nós tivemos deflação no Brasil e, diga-se de passagem, particularmente em agosto e setembro, em grande parte do mundo. No caso específico brasileiro, julho foi consequência de uma redução de impostos em combustíveis e energia e agosto e setembro de uma queda muito grande do preço do petróleo no mercado internacional. Agora, nesses meses recentes, aconteceu exatamente o contrário. O preço do petróleo subiu muito. Então a gente está tirando uma deflação e entrando uma inflação um pouco mais alta. Isso é verdade no Brasil e em todo o mundo. A consequência é que essa inflação acumulada de 12 meses, que chegou a bater perto de 3%, provavelmente em setembro passa de 5%. E aí ela vai voltar a cair. Como essa inflação de 5% está bem acima da meta de inflação, que é para onde o Banco Central quer trazer a inflação, ele não tem condição de acelerar a queda de juros no Brasil. Diga-se de passagem, o que está acontecendo no resto do mundo é ainda um movimento importante de subir juros e não de cair. Os Estados Unidos mesmo teve uma reunião ontem do Fed, o seu Banco Central, onde foi mantida a taxa de juros, mas a grande discussão é se vai subir ou não na próxima reunião. A diferença é que exatamente porque o Brasil está muito mais avançado no processo de combate à inflação, a gente está cortando. Diga-se de passagem, o Brasil foi o 3º país do mundo a começar a cortar a taxa de juros, depois só de China e Chile. Olhando para frente, o que isso significa é, como a inflação sobe primeiro, o Banco Central não tem condição de acelerar o ritmo de queda. Mas, como ela vai voltar a cair, eu acredito sim que, primeiro, a gente vai ter uma queda total nesse ciclo de queda de juros, maior do que hoje o mercado acredita. E aí tem 2 formas disso acontecer. Ou ele vai acelerar mais para frente entre o finalzinho desse ano, começo do ano que vem, o ritmo de queda, ou vai continuar cortando por mais tempo. Nos 2 casos, o importante é que à medida que a taxa de juros vai sendo cortada, isso funciona como uma pisada no acelerador da atividade econômica, porque o crédito fica mais barato e mais disponível. Com mais crédito, mais gente pode comprar produtos e mais gente comprando, as empresas vendendo mais, elas acabam tendo necessidade de contratar mais gente. Ao contratar mais gente, elas colocam renda no bolso de mais pessoas que podem consumir mais também. Então tudo isso cria um círculo virtuoso para a atividade econômica. É isso que deve acontecer ao longo dos próximos trimestres. E é o que deve garantir que pelo 3º ano consecutivo o crescimento da economia brasileira vai ser maior do que o pessoal achava no começo do ano. Só para pegar o dado específico desse ano, a média dos economistas projetava que o PIB brasileiro ia crescer só 0,5% esse ano. Atualmente eles projetam 2,9%. Eu estou convencido que com toda certeza vai ser mais do que 3%. E se tudo der certo, o que não costuma acontecer, em geral tem coisa no meio do caminho, pode ser que o crescimento chegue até a 4% esse ano. Mas se dá tudo certo, normalmente não é o que acontece, particularmente na economia brasileira. Mas mais do que 3%, vai ter que acontecer uma hecatombe para a economia brasileira não crescer pelo menos 3%. É isso.